Oi, turma, tudo bem com vocês? Na aula de hoje, do dia 9 de dezembro, nós vamos ver mais alguns exemplos de situações onde nós podemos utilizar as frações, que são em problemas de probabilidade. Mas o que é a probabilidade, né? A probabilidade é uma área dentro da matemática, né? Onde são calculadas as chances de ocorrências de experimentos. Vamos ver alguns exemplos para a gente poder entender isso um pouco melhor. Então, a gente tem aqui o exemplo 1, né, que é a chance de obter cara ou coroa no lançamento de uma moeda. Né? Vocês já devem ter visto isso em algum momento, né? Então, nesse caso, a gente vai utilizar uma moeda, né? Onde uma das faces da moeda é a cara, outra face é a coroa. Nesse caso, utilizando frações, a gente pode utilizar a seguinte representação. Sempre a quantidade de opções que eu tenho vai ser o meu denominador. Então, aqui a gente tem duas faces na moeda, então vão ser duas opções, tá? E a chance de obter cara é uma em duas, e de obter coroa também é uma em duas. Então, aqui a gente pode representar as probabilidades tanto para coroa como para cara, né, pela fração 1/2. Um outro exemplo, né? Vamos imaginar que a gente tem 11 fichas, né, numeradas de 1 até o 11, né, que foram colocadas numa caixa. Se eu tivesse que responder o seguinte aqui, qual é a chance de ser um número par, né? Vamos ver então quantos números pares nós temos aqui. A gente tem o número 2, o número 4, o 6, o 8 e o 10, né? Então, nós temos aqui, desses 11 números, 5 são números pares, né? Então, a gente pode representar essa situação pela fração 5, que é a quantidade de números pares, 11avos, esse 11, porque é o total de fichas que eu tenho. Ao retirar uma ficha, qual é a chance de ser um número ímpar? Né? Então, vamos ver aqui os números que nós não circulamos vão ser os ímpares. Então, a gente tem aqui ó, esses 3 mais esses 3. Então, são 6 números em 11, tá? Então, aqui a gente também pode utilizar frações para representar. As atividades. Eu vou resolver aqui algumas com vocês, depois vocês têm ainda as do livro para fazer, né? Mas eu só vou mostrar algumas para vocês terem uma noção de como que a gente resolve, tá? Lembrando que sempre a gente vai utilizar frações para escrever a probabilidade, ou seja, a chance de ocorrer determinado evento, que nem o caso aqui, e são as cores das bolinhas, né? Que foram colocadas bolinhas coloridas numa caixa, né? Aí, sem olhar, né, ele retirou uma bolinha dessa caixa, né? O Pedro retirou uma bolinha da caixa. Letra A. Quantas bolinhas há na caixa? Se a gente for contar aqui, a gente vê que são 6 bolinhas. Qual é a cor da bolinha que tem maior probabilidade de ser retirada? Tá? Ou seja, o que seria a maior chance? Se a gente for observar, metade das bolinhas são da cor verde, né? Então, logo a gente teria mais chance de tirar as bolinhas verdes. Então, aqui a resposta é verde, tá? A questão C. Qual é a probabilidade de Pedro tirar uma bolinha? Azul, tá? Aqui a gente tem só uma. Então, a gente só tem uma chance entre 6, né? Lembrando que aqui o denominador da fração é sempre o total, no caso aqui é o total de bolinhas, né, que eu tenho na caixa. Sempre vai ser o total de opções que eu tenho dependendo do problema que eu estou resolvendo. A verde, então a gente tem 3 bolinhas verdes, então vai ser 3 cestos, ou 3 bolinhas de verdes das 6 que eu tenho no total. E a amarela vai ser 2 das 6, tá? Aqui a questão 2, a gente tem também aqui alguns cartões, só que aqui dessa vez estão escritos números, letras, desculpa, tá? Então aqui também tem a situação, né, que a Gabriela confeccionou os cartões com essas letras, ela guardou todos os cartões em um saquinho, em seguida, sem olhar, ela retirou um dos cartões. Responda no caderno. Qual é a letra que tem maior probabilidade de ser retirada, ou seja, que tem mais chance, né? Aqui sempre vai ter mais chance, no caso aqui, a letra que aparecer mais vezes, né? Então, se a gente for olhar,
a letra A que aparece mais vezes, ó. A maioria dos cartões tem a letra A. Logo, essa letra vai ter mais chance de ser retirada. Qual é a letra que tem menor probabilidade? Que tiver menor probabilidade é a que aparece menos vezes. Então, seria aqui a letra C, que ela só aparece uma vez. Quantos cartões foram colocados no saquinho? Então, é só a gente contar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E qual é a probabilidade de Gabriela retirar um cartão com a letra? Então, nós temos aqui a letra A. Vamos ver quantas letrinhas A's nós temos. 1, 2, 3, 4, 5 letras A's. Então, vai ser 5 de 8, ó, 5 oitavos. A letra B, ela aparece aqui duas vezes. Então, vai ser 2 de 8, né? Ou 2 oitavos. E a letra C, como a gente viu, só tem uma fichinha, né, com a letra C, então é 1 de 8 ou 1 oitavo. Próximo exercício, então, nós temos aqui a questão 3 das roletas, tá? No livro a gente também tem uma questão parecida, então nessa aqui eu vou ajudar vocês. Então, nós temos aqui a roleta 1, nas cores vermelha e azul, e nós temos a roleta 2, que é nas cores azul, vermelha e verde. Aí vocês têm que responder. Se o ponteiro das duas roletas for girado, em qual delas a probabilidade de o ponteiro parar na região vermelha é maior? Por quê? Né? A gente já viu que a maior chance, a maior probabilidade é sempre no que aparece mais ou no que é maior, né? Então, se a gente for ver aqui, a região vermelha na roleta 1, ela é metade do círculo. Na roleta 2 é só 1/4. Então, na roleta 1, a região vermelha é maior, né? Logo, então, na roleta 1, a gente vai ter uma chance maior, né? Porque a área vermelha é maior. Na letra B, qual é a probabilidade de o ponteiro parar na região verde da roleta 2, né? Então, se a gente for observar aqui, ó, a roleta 2 foi dividida em 4 partes e uma é verde. Então, a chance aqui seria uma de 4 partes, ó. Então, 1/4. E na letra C, você pode afirmar que a probabilidade de o ponteiro parar na região azul é a mesma nas duas roletas? Por quê? Tá? Vamos observar aqui, ó. Aqui na primeira roleta, a cor azul, se a gente for representar, a roleta foi dividida em duas partes, então a parte azul aqui a gente pode representar por 1/2, né? Aqui na roleta 2, se a gente for verificar a região azul, a gente tem 1/4 aqui, mais 1/4 aqui. Então, nós temos a fração 2/4, né? Só que se a gente for simplificar essa fração 2/4, ó, a gente divide ela por 2 e por 2, nós vamos ter a fração 1/2, né? Então, a gente consegue perceber que, na verdade, mesmo que as partes azuis estando separadas, né, elas também são metade da roleta, assim como na roleta 1. Então, qual que é a resposta da questão C? Né? Que sim, são igual, que a região azul é igual nas duas, né? Ou seja, a gente tem a mesma probabilidade, né? Porque a área das duas é igual, dá para representar aqui da forma que eu mostrei, né? Mostrando aqui as frações, né? Então, a região azul nas duas roletas, a chance de eu obter azul quando eu for girar a roleta é a mesma, porque o tamanho da área azul é igual. Aí vocês têm depois a questão 4, tá? Essa eu vou deixar vocês fazer, que ela é bem parecida com a questão 1 e 2, tá? Mas qualquer dúvida sobre essas questões, as questões do livro, vocês podem me perguntar, tá bom, pessoal? Um abraço e bons estudos para vocês!